Vamos lá, pessoal, começar, né? Já deu o horário aqui, estava aguardando. Na aula passada a gente iniciou a falar dos fenômenos ondulatórios, né? Hoje a gente vai dar continuidade. Aí eu já coloquei lá no Google Sala de Aula de vocês a segunda lista do primeiro bimestre, né? Eu coloquei ontem, deixei fechado, mas eu já abri aí o formulário. Aí caso alguém queira, à medida que eu fale os conceitos, né, já ir marcando no formulário quais são os itens corretos, eu acho que facilita. Tá? Então, vamos lá, né, dar continuidade. Só recapitulando, pessoal, o que a gente viu na aula passada, a gente falou da reflexão, né, que é caracterizada pela incidência de uma onda numa superfície, pode ser uma superfície de separação entre dois meios, e essa onda ela bate naquela superfície e volta, retorna para o mesmo meio. Tá? Este raio incidente, o raio refletido e a normal, que é uma reta que separa o raio incidente e o refletido, eles são coplanares, estão no mesmo plano, e o ângulo de incidência, que é o ângulo que este raio da onda faz com a normal, e o ângulo refletido são idênticos, não? Então, o mesmo ângulo de incidência, o mesmo valor do ângulo de incidência é o do ângulo refletido. Certo? Aqui é a simulação, né? Uma onda incidindo, chegando na superfície, ela bate e retorna para o mesmo meio. Esses ângulos estão simbolizados aqui pela letra alfa, né? O ângulo de incidência e o alfa', que é o ângulo refletido, eles têm o mesmo valor, certo? Vimos também a refração, que diferente da reflexão, a onda não vai voltar para o meio de origem. A onda incide na superfície de separação entre os dois meios e ela passa de um meio para outro. Como a gente viu que a onda ela mantém a velocidade quando o meio é homogêneo, né, o mesmo meio, ao passar de um meio para outro, como estes meios têm propriedades distintas, a onda ela sofre um desvio no caminho de propagação, certo? Então ela tem uma mudança de orientação. Essa mudança de orientação ela causa, por exemplo, na nossa visão, um fenômeno que é chamado de imagem aparente, né? Vou colocar aqui no exemplo, como no exemplo que eu citei na aula passada, um copo d'água. Vou colocar um material dentro de um copo d'água. Eu vou ter uma espécie de ilusão de ótica, né? Como se aquele meu material estivesse deslocado. Quando está a parte que está imersa na água está deslocada, não? Como se tivesse quebrado ou torta. Então isso aqui é o efeito da refração, porque a luz que proporciona a nossa visão, ela está passando aí por dois meios e ela tem este desvio em sua trajetória. Então está aqui a simulação, né? A onda está incidindo na superfície e ao passar de um meio para outro ela muda a sua orientação de propagação. Ela tem uma espécie de desvio em sua trajetória. Assim como a gente tinha uma relação entre os ângulos de incidência e o ângulo refletido na reflexão, né? Eles são idênticos. Aqui a gente vê que estes ângulos não são mais idênticos, mas é possível achar uma relação entre o ângulo de incidência e o ângulo refratado. A gente viu na aula passada que este ângulo é dado pela lei de Snell. Só relembrando essa relação, né? Todo meio tem um índice de refração, que é próprio daquele meio, que a gente simboliza pela letra N. Este índice de refração, que é característico de cada meio, ele é a relação entre a velocidade na onda no vácuo, na ausência de matéria, né?
a gente simboliza pela letra C, e a velocidade na onda naquele meio onde eu estou determinando este índice de refração, que eu chamo de V, certo? Então, essa relação entre a velocidade da onda na ausência de matéria, no vácuo e naquele meio, dá este índice de refração. Então, quanto maior este índice de refração, maior vai ser este desvio da onda se aproximando da normal, né? Quanto menor o índice de refração, ele vai se afastando da normal. E como é que a gente relaciona estes dois ângulos? Estes dois ângulos a gente vê claramente que eles são diferentes, mas se eu pegar este índice de refração de cada meio e multiplicar pelo seno deste ângulo, sempre ele vai dar o mesmo valor. Então, se eu pegar um outro meio, o N2 aqui, e multiplicar pelo seno do ângulo que ele está fazendo com a normal, vai dar este mesmo valor. Então, qualquer que seja o meio, você pegar o índice de refração e multiplicar pelo seno do ângulo que ele faz com a normal, sempre dá o mesmo valor. Então, é daqui que vem a lei de Snell, né? Se isso daqui é constante, eu posso igualar dois meios quaisquer. Este lado é igual, então este lado também eu posso igualar. Então eu tenho a lei de Snell, né? Essa lei aqui, ela diz que o produto do índice de refração pelo seno do ângulo que ele faz com a normal em determinado meio, ele é constante. Certo? Então eu estou igualando aqui este produto, índice de refração com seno. Eu posso igualar em qualquer dois meios que eu esteja estudando. Pronto. A gente também viu na aula passada difração, né, que é a propriedade que a onda tem de contornar obstáculos. Então é por isso que eu consigo escutar alguém falando, né, fora de um ambiente, mesmo este ambiente estando fechado, né, com apenas algumas aberturas. Então isso é a propriedade que a onda tem de contornar obstáculos, certo? A gente chama este fenômeno de difração. Mas para uma onda difratar, ela tem que ter o objeto que ela está contornando, né? Ela tem que ser da ordem do comprimento de onda daquela onda. Então o som a gente vai conseguir ver ele difratar, né, em objetos do nosso cotidiano, que tem a dimensão de metros, né, de algumas dezenas de metros. Mas a luz a gente já não consegue ver porque a luz ela tem comprimentos de onda de nanômetro, né, como se fosse 1 metro dividido por 10 elevado a 9. Então a gente não vê a onda difratar no nosso cotidiano, mas a onda difrata quando ela incide objetos da ordem de nanômetros, né, como uma molécula, objetos muito pequenos. Tá? Então aqui uma simulação, né, eu tenho uma onda está incidindo aqui numa barreira, né? Essa barreira tem alguns orifícios e a onda consegue passar de um lado para outro. Ela está contornando estes obstáculos, certo? Então isso a gente chama de difração. Pronto, agora vamos para dando continuidade, né? Outro fenômeno que ocorre com ondas é a interferência. Então isso daqui a gente consegue também ver, né, corriqueiramente no nosso dia a dia. Quando a gente está sintonizando uma estação de rádio, é comum ter rádios piratas, né? As rádios piratas, elas escolhem uma frequência, uma determinada frequência, e essa frequência, se ela for muito próxima de uma frequência de uma rádio legal, né, que é registrada e tal, ela vai interferir nessa outra estação.
certo? Então, quando eu tenho duas ondas se encontrando em determinado ponto do espaço, elas podem se sobrepor, certo? Então eu vou ter ali uma intensificação daquela onda, ou elas podem se anular, não é? Como mostra aqui a ilustração. Eu tenho duas ondas, né, que estão aí em determinado ponto do espaço se sobrepondo, certo? A gente chama isso de interferência construtiva, mas elas também podem se anularem, não? A gente chama de interferência destrutiva. Então é por isso, pessoal, que quando a gente está lá vai viajar de avião, né, eles pedem para desligar todos os aparelhos eletrônicos, né, porque a comunicação ela é feita, certo, em frequências próximas às frequências que a gente usa para fazer e receber ligação, né? Então é por isso que a gente tem que desligar o celular, né, quando está viajando de avião, certo? Então isso que a gente chama de interferência. Vou mostrar uma simulação para vocês. Esse efeito de interferência no som. Eu queria mostrar para vocês o sonoro, né, do som, mas não estou achando aqui não, certo? Mas aqui, ó, tem uma onda sonora, uma fonte única. O que acontece quando eu coloco outra onda, né, neste meio? A gente vê visualmente, né, que uma onda interfere na outra. Eu tenho regiões onde elas vão se somar, está simbolizado por essa parte mais clara, e regiões onde ela vai se anular, né, simbolizado por essas partes mais escuras. Certo? Vocês conseguem ver aí que tem uma linha aqui de interferência destrutiva e eu tenho regiões de interferência construtiva. Isso na prática, o que eu queria simbolizar para vocês através do som aqui, depois eu vou ver se eu encontro e eu mostro para você. Você está num ambiente onde tem duas fontes sonoras, né? Então vai ter alguns pontos no ambiente em que você vai escutar o som mais intenso, e à medida que você se desloca neste ambiente, você pode ter um efeito contrário, né? Você pode ter a intensidade do som reduzida, certo? Então você pode ouvir o som uma intensidade alta ou baixa, dependendo da região em que você esteja, né? Se você estiver numa região de interferência construtiva, você vai ver o som mais intenso. Se você estiver numa região de interferência destrutiva, você vai ter uma perda de intensidade daquele som. Isso, o modo avião ele corta o sinal, né, de recepção do celular. Você perde aí a capacidade de receber o sinal, fazer e receber ligação, de acessar a internet. Pronto. O isolamento acústico, como o som ele é uma onda mecânica, né, ele precisa de um meio material para se propagar, ele vai perder energia, né, quando incide numa superfície como concreto, outra superfície, né? Ele é uma onda mecânica, então ele bate. Quando ele bate na superfície, a superfície vai ter essa propriedade de absorver o som.
Então a gente usa alguns materiais que potencializam essa absorção da onda sonora, né? Como o caso no isolamento acústico, ele usa esponjas, né? Que são materiais que absorvem a energia do som. Não, Wesley, maciços, a gente viu que uma onda mecânica, né? Ela aumenta a velocidade quanto mais denso for o material. Então é mais aconselhável usar um material esponjoso, né? Para absorver essa energia sonora. Se tem mais alguma pergunta. Eu queria mostrar a sensação sonora para vocês da interferência. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sim, ficou claro, né, pessoal? Esse conceito de interferência. Então, as ondas precisam ter frequências próximas, né, para interferir uma com a outra. E essa interferência ela pode ser construtiva, intensificando as propriedades na onda no ponto de encontro, ou destrutiva, né? Uma prejudicando a outra no ponto de encontro. Eu fiz isso em alguma aula passada, mas enfim, vamos dar sequência, depois eu mostro para vocês. Certo, pessoal? Então, construtiva, naquele ponto de encontro ela vai intensificar e a onda vai continuar se propagando, pessoal. Então, após esse ponto de encontro, ela continua a sua trajetória, não? Como se uma não tivesse encontrado a outra. Então, essa interferência vai se dar naquele ponto de encontro entre as duas ondas, na mesma forma destrutiva. Naquele ponto de encontro, uma vai atrapalhar a outra, mas essas ondas continuam se propagando, então ela passa uma pela outra e continua o seu caminho, certo? Mas naquele ponto de encontro é que há interferência construtiva ou destrutiva. Pronto, o próximo fenômeno ondulatório chama de polarização. Certo? A gente tem ouvido bastante esse conceito na política, né? Polarizar, ter um lado, né? É o lado da direita, o lado da esquerda, está polarizado ali as coisas. Então, o que é polarizar? Polarizar, ele vai pegar uma onda, né, que tem ali várias direções, né? Então tem que ser uma onda transversal, né? Não pode ser uma onda longitudinal, porque ela já tem a mesma direção de propagação da onda, certo? Então este efeito vai ser exclusivo de uma onda transversal. Primeiro asterisco aí, né? Primeira observação. Então eu pego uma fonte de onda que está emitindo em várias direções. Quando ela passa pelo polarizador, é como se eu selecionasse uma direção preferencial. Então eu quero pegar só a onda que vem em determinado plano, né? Em determinada orientação, certo? Então é como se eu fizesse uma filtragem do que eu quero receber. Isso, pessoal, tem uma aplicação muito grande nas câmeras, né, digitais, câmeras profissionais. Quando eu coloco uma lente polarizadora, eu tenho uma imagem muito mais nítida, né, muito mais sem interferência de outras fontes, né? Porque uma imagem, quando ela é formada por originada de várias fontes, você tem espécie de sombras, de efeitos indesejados, né? Então o polarizador ele vai selecionar uma direção da luz, né? E isso ela vai lhe gerar uma imagem muito mais nítida, certo? Outra aplicação, quando você vai assistir um filme 3D, geralmente tem ele lhe fornece um óculos lá que tem polarizador, né? Então, em um lado ele pega determinada direção
no outro lado, né, na outra lente, ele escolhe outra direção. Então você vê em determinadas cenas lá do filme, a imagem, você tem uma sensação que a imagem é projetada fora da tela, né? Que ela tá você está recebendo naquele instante duas direções, como se estivesse selecionando duas fontes de luz, né? Então, quando combinadas, elas geram essa sensação de uma imagem fora da tela. Certo? Então, aqui é uma ilustração, né? Eu tenho uma fonte de luz, né? Como exemplo aqui, a luz, né? Pegando a luz. Eu tenho vários comprimentos de luz, né? Que são representados por cada cor. Quando ela passa pelo polarizador, eu estou selecionando uma única direção, certo? Um único plano para aquela fonte de onda. Mesma coisa é os vidros fumês, né? Os vidros fumês de carros, ele é uma espécie de polarizador. Ele deixa entrar determinada direção de onda, e quando essa onda vai sair, ele encontra outro polarizador, né? Como aqui nessa imagem. Selecionei no primeiro polarizador só uma direção de onda, e na saída aqui eu tenho outra orientação, então essa onda não vai conseguir passar. Quem está no outro lado não vai conseguir ver, né, quem está dentro do carro, certo? Então isso acontece porque a fonte de onda, no caso da luz, né, que possibilita a gente enxergar as coisas, ela está sendo selecionada, polarizada. Certo? Então isso é o efeito que a gente chama de polarização. Pergunta sobre interferência e polarização. Então vamos continuar. Qualquer pergunta, pessoal, interrompam aí, certo? Importante é ficar claro esses conceitos, que é como eu falei na aula passada, está no top 1, né? O primeiro é o que tem mais probabilidade de cair, tanto no Enem como na UES Cobra 1. Então, pessoal, aqui é uma ilustração, né, do efeito de polarização em lentes de câmeras. Então, a gente, quando vai tirar uma foto, a gente está recebendo ondas luminosas, né, raios de luz em várias direções. Então, quando eu coloco um polarizador, eu estou selecionando uma direção, né, estou filtrando e estou pegando só uma direção para a minha onda. Então, isso vai gerar nitidez na minha imagem, né? No caso de outros objetos, né, eles podem deixar passar a onda e evitar que essa onda passe por aquele polarizador. Então vai depender da função, né, do que você deseja usando esses filtros para ondas, né? Outro exemplo que a gente quase não usa mais aquelas antenas que a gente chama espinha de peixe, né? Não sei se vocês já viram aí ou se já usaram em casa, certo? Mas se você observar uma antena daquele tipo, as hastes, né, da antena, ela tem uma determinada direção. Então ela tem um plano, né, um plano de orientação que é para poder selecionar as ondas de TV que chegam, né, naquela antena, certo? Então aquela orientação da antena, ela não é à toa, né? Ela tem essa função também de selecionar, de filtrar as ondas que chegam na residência, certo? Então, próximo fenômeno, ressonância. Certo? O que é a ressonância? Você já deve ter ouvido muito aqueles experimentos de tentar quebrar uma taça de vidro, né, com a sua voz, né, emitindo
o som, né? Então, como é possível eu realizar este feito? Tudo que existe na natureza, pessoal, a gente já viu isso quando estudou termodinâmica, não é? Quando a gente viu o conceito de temperatura, a gente viu que nada que existe na natureza é imóvel, não? Tudo tem uma vibração, né? As partículas do corpo que compõem aquele material vibram. Então a gente diz que tudo que existe na natureza tem uma frequência natural de vibração, certo? Você tem frequências naturais de vibração. O objeto que eu estou visualizando, todo objeto que eu estou visualizando agora tem frequências naturais de vibração, característico das moléculas e átomos que o formam, né? Então, o que acontece quando eu consigo alcançar a frequência natural de vibração daquele material? Então, eu tenho ali uma taça de vidro, eu vou emitir uma onda externa àquele material, vou fazer incidir uma onda externa àquele material. Se essa onda for corresponder a uma frequência natural daquele material, ele vai absorver essa energia, certo? Quando ele absorve essa energia, essas partículas elas vão vibrar com maior intensidade, e isso acarreta aí na quebra, né, do material. Então ele vai ganhar energia, ele estava ali estável, e essa energia vai fazer com que aquele material vibre com a maior intensidade, acarretando aí na sua destruição, né? Na sua quebra, no caso do exemplo que eu citei aqui, certo? Então isso é o que a gente chama de ressonância. Uma frequência externa vai incidir no material. Se essa frequência corresponder à sua frequência natural de vibração, ele vai absorver essa energia e vai sair do equilíbrio, né? E essa absorção de energia acarreta aí pode acarretar em algo catastrófico, certo? Um exemplo aqui, né? Um exemplo muito como é que eu diria? Muito popular, né? Quando a gente vai estudar ressonância, essa ponte aqui, chamada de ponte de Tacoma, onde se observa este fenômeno de ressonância, né? O vento naquela região, ele está vibrando numa determinada frequência, fazendo com que aquele material que tem uma frequência natural de vibração próxima do vento entre em ressonância, certo? Então a ponte aí ela começou a vibrar na frequência do vento daquela região, certo? Ele está em ressonância. Então isso daí pode acarretar na destruição, né, dessa ponte. Essa ponte aí foi destruída por ressonância. Perguntas sobre ressonância? E o que tem a TV digital, Wesley? Sim, Wesley, a maioria dessas questões são conceituais, certo? Inclusive eu coloquei na UES do 2020.2, foi o último, né? Caiu 2. E no Enem, as últimas edições caiu uma, tanto na prova física, né? Na prova impressa, como na digital. Eu coloquei lá na lista de exercícios de vocês. Não vão atrás de pesquisar, pessoal, façam sem pesquisar a resposta, que é muito simples. É só se você entender o conceito aqui, você não vai errar nas questões.
as questões que não são conceituais geralmente vai pedir para você encontrar a velocidade de onda, né, comprimento, frequência, mas o mais comum é questões conceituais, certo? E por último, vamos ao nosso último efeito, último fenômeno, né? Efeito Doppler, certo? A gente, em algumas situações, essas fontes de ondas estão em algo em movimento. Por exemplo, quando eu escuto uma sirene de uma ambulância, essa fonte ela não está, né, em repouso em relação ao observador, não. Quer dizer, ela pode estar em repouso ou não, certo? Mas qual o efeito dessa onda em movimento? Certo? Então, a gente viu que a onda é uma perturbação que se propaga, né, pelo espaço. Só que neste caso do efeito Doppler, a fonte da onda também está em movimento. Então eu tenho uma velocidade relativa, né, entre a fonte sonora, eu tenho uma velocidade da fonte e uma velocidade da própria onda. No caso aqui do exemplo que eu estou ilustrando, eu tenho a velocidade do som, 340 metros por segundo, e eu tenho a velocidade da fonte em movimento, né? Que seria a velocidade da ambulância. Então isso vai gerar também uma sensação aparente, né, do som. O observador que está observando aquele som chegar até o seu ouvido, ele vai ter uma sensação quando a onda está se aproximando, quando a fonte sonora está se aproximando, e outra sensação quando a fonte está se afastando, certo? Então essa sensação aparente do som com relação à fonte a gente chama de efeito Doppler. Então você pode observar isso da próxima vez que uma ambulância estiver passando por você, você observa este fenômeno, é bastante notório, né? Quando a ambulância está vindo em sua direção, você tem uma sensação sonora, e assim que ela passa por você, você tem uma queda brusca na intensidade da recepção deste som. É como se fosse algo totalmente diferente, né? Quando ela está se aproximando, e assim que ela passa, eu tenho uma queda brusca na percepção deste som. Então a gente chama isso de efeito Doppler, né? Você pode observar aí uma fonte sonora em movimento, mas lembrando que não ocorre só com som, certo? Por exemplo, para saber se um asteroide ou uma estrela está se afastando ou se aproximando da Terra, né? Os astrônomos usam também deste efeito Doppler, certo? Quando a estrela ou o cometa, sei lá, algum corpo celeste está se aproximando, ele emite ondas, né, com determinado comprimento de onda, e quando ele está se afastando é outro comprimento de onda, certo? Então a gente consegue dizer se este objeto está se aproximando ou se afastando também usando o efeito Doppler, né? Também usando essa ideia de fonte em movimento. Por que isso ocorre, pessoal? Então eu vou ter uma velocidade relativa quando a onda está se aproximando, né? Essa imagem dá uma ideia bastante boa para a gente. É como se a frequência fosse maior, certo? Frequência maior, comprimento de onda menor. E se eu visualizar a parte, né, do observador, que a onda já passou por ele, né? No caso a ambulância já passou pelo observador A, tanto a fonte
Tanto a fonte sonora quanto a fonte da onda, ela está tendo um atraso para chegar a este observador. Então a frequência já é maior, a frequência já é menor, perdão, né, e o comprimento de onda já é maior. Então eu tenho essa sensação, né, audível, né, o som ele chega de maneira diferente, sendo mais intenso, né, frequências altas. Tem uma maior intensidade quando ele está se aproximando e uma menor intensidade quando ele está se afastando do observador. É outra coisa que dava para mostrar aqui na simulação, mas vou ficar devendo para a próxima aula. Perguntas sobre efeito Doppler. Essa ponte ela não aguentou, certo? A ressonância, Wesley, eu acho que tem alguns vídeos mostrando um instante em que ela quebra, né? Que ela se rompe, certo? Então ela começa a absorver energia, vai chegar ao ponto que ela não vai aguentar, né? E vai quebrar, se romper, como no caso do vidro, né? O vento ele está causando uma espécie de onda, né? Uma onda mecânica. Então a frequência do vento ela se aproximou da frequência natural de vibração da ponte e a gente vê aí o desenho da onda na própria ponte. A onda está, a ponte ela está ilustrando o próprio desenho da onda, né? A amplitude daquela onda natural, né? Como se fosse a própria onda lá. No caso da onda do mar, né? A onda do mar ela tem uma amplitude, ela não forma o desenho. Aí a mesma coisa aconteceu no concreto, certo? O material que eles usaram aí tem a mesma frequência de oscilação do vento. Então ele começou a oscilar nessa frequência natural de vibração do material. Em estádios de futebol, pessoal, esse efeito também pode ocorrer, né? Geralmente as pessoas, quando estão comemorando um gol, sei lá, algo no estádio de futebol, elas começam a pisar com determinada frequência. Se essa frequência coincidir com a frequência do material construído ali do estádio, aquele estádio pode sofrer efeito de ressonância. A arquibancada lá pode cair, né? Então esse efeito também ele tem que ser bem considerado em construções, né? Isso, é como se o material base perdesse a rigidez, né? Na verdade vai haver uma quebra naquela rigidez, né? Para este material se romper, aquela energia absorvida, ela vai tirar o material da estabilidade, né? Causando aí esse desastre no material, né? No caso da taça de vidro, a quebra pode causar rachaduras, né? Se for em construções, ou então até mesmo desmoronamento, outros efeitos, não? Então é isso, pessoal. A gente conseguiu ver todos os fenômenos. Na próxima aula eu vou ficar devendo aqui só mostrar para vocês a parte da simulação, né, audição, como a gente vê claramente essa mudança de intensidade. Aqui é só mais alguns efeitos, não? Ó, você vê que na parte da frente, quando ele começa a caminhar, você tem uma frequência maior, porque as duas fontes, né? A fonte que é o carro e a fonte sonora estão na mesma direção, então a velocidade relativa é menor. E no caso da parte traseira, né, a onda está indo numa direção para a direita e o carro para a esquerda.
Então eu tenho uma frequência menor e um comprimento de onda maior. Então a gente consegue perceber no som essa diferença de intensidade devido a este movimento. Vai ser mais intenso, né? Quando ele se aproxima do observador, e menos intensa quando ele se afasta do observador. Ele tem uma equaçãozinha para a gente encontrar essa frequência aparente, né? Mas isso a gente vai ver quando estudar só acústica, certo? Aqui eu me preocupei em mostrar todos os fenômenos conceitualmente, mas na próxima semana a gente vai começar a estudar a acústica, né? Que a gente vai ter uma visão mais para o som, e depois a óptica, que é uma visão mais para a luz. Aí a gente vai ver essas partes mais a fundo. Então é isso, a lista já está liberada lá no Google Sala de Aula. Aproveitem enquanto os conceitos aí estão bem fresquinhos, né, na cabeça. E até a próxima aula, pessoal. Se tiver mais alguma pergunta, fale agora ou pergunte na próxima aula. Pronto, então bom almoço aí para vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau.